Por acaso a minha tive a sorte de nascer muito complicado. Tenho 7 anos, fui para a França, tinha 16 anos, muito novo para a França. Tinha lá o meu pai levou-me para a França e naquela altura era complicado haver passaportes. E então o meu pai levou-me de carro, foi até Vilar Formoso. Cheguei a Vilar Formoso, tive que atravessar a ponte a pé, que naquela altura ainda existia a PIDI. Não existia, bom, já não existia, tinha acabado naquela altura. Ainda havia muitos controles Eu passei da fronteira uma ponte para o outro lado, passei por cima da ponte do caminho de ferro, para o outro lado a pé, e o meu pai explorou antes. E conclusão que eu enganei-me. O meu pai andava à minha procura, eu ia estar no lado, o meu pai e um primo meu, eu ia estar no lado e já estava em Portugal outra vez. Não sei como é que eu fiz, no lugar de ir para a Espanha, lá dei a volta e voltei outra vez para Portugal. Andei lá aí umas 4, 5 horas. E aos passar, a polícia, isso tudo. E andava assim um bocado com medo. Mas ainda por cima não trazia dinheiro nenhum comigo. Nem sabia o que é que havia de fazer. Fui lá ter com uma senhora, estava até a lavar lá roupa, não tem, esses takes de cimento. Fui ter com a senhora e disse qual era o destino que eu podia levar para ir para tal sítio para encontrar o meu pai. E a senhora disse para mim, o senhor é melhor você ir-se embora daqui, porque aqui justo ao lado é a prisão de Rapide, porque eu estava ali numa grande forca. E disse, está bem, andei ali assim um bocado a pé, e nisto andavam 2 carros à minha procura. Era o meu pai e um primo meu que já faleceu. E o meu pai também. O pai do meu primo estava numa estrada, no fundo de uma estrada, fez-me sinal e disse, anda. E eu, mas já depois de 4 horas, estar ali sozinho. Bom, depois fui, e depois foi um bocado complicado, porque a minha prima até me queria dar um estalo. Porque mandaram-me para um caminho e eu fui para o outro. Bom, não? A pessoa ia assim um bocado, acredita medo, não é? Que é assim mesmo. Que se eles me apanhassem eu ia lá perder. Fui em direção à França de carro, no carro do meu pai. Chegámos à Andaia, que era a fronteira com a Espanha e a França, que era uma fronteira velha, que não é como agora. Naquela altura, o meu pai, combinado com o meu primo também, eram 2 carros que ele decidiu aí deixar, antes de passar a fronteira, havia uma ponte, não sei se ela ainda existe, mas deve existir. Havia uma ponte e onde havia ali bastantes remolques, carros, caminhões com carros. E o meu primo disse-me, tu passas ali por trás. Passei por trás, passei por cima da ponte e em cima andava assim numa encosta, andavam umas máquinas a trabalhar. E eu, disfarçado a olhar para as máquinas, passei. Depois de passar, o meu primo passou também, o meu pai também. Encontramos num café e eu disse, agora vais pagar o café porque já estás em França. No momento que já estou em França, já estava safo. E assim foi. Assim foi a minha história. Foi em 74. Foi logo a seguir ao 25 de agosto. Foi fins de agosto. Foi fins de agosto de 74. Tinha datado em 73, mas depois vim, nessa altura já quando fui ainda consegui passar também. Praticamente foram 2 assaltos que eu fiz. Depois eu tive lá uns meses, depois a minha mãe infelizmente adoeceu, o meu pai teve que vir e eu vim com ele. Regressei a Portugal e eu depois então fui outra vez a segunda vez. Fui de cá, foi a segunda vez, o meu pai então até me queriam pôr no comboio para ver se passava melhor isso assim, mas não. Eu disse, não, comboio não. Sabe como? Uma pessoa com 16 anos, sem grandes estudos, fiz o exame da 4ª classe, depois, olha, não havia dinheiro para mais, os pais puseram-me a trabalhar, daí, que antigamente era assim. Paris. O meu trabalho foi o picareta e uma pá. O meu primeiro trabalho. A abrir caboclos. Comecei a evoluir e trabalhei na construção de serviço como pedreiro. O dia mais tarde comecei a pensar que aquilo que era um bocadinho pesado para mim. Tive a sorte de entrar no aeroporto. Trabalhei lá há uns anos.
tinha um problema na vista, que ainda tenho, e não podia passar. Não, podia ter a de móvel, mas de autocarro não podia. Tiveram que me pôr no fundo de desemprego. Puseram-me no fundo de desemprego, já com os anos bons, lá dentro, que eu andava com uma carrinha a transportar malas. Eu trabalhei no aeroporto de Torreli e ia para Charles de Gaulle. Fazia aquele trajeto 3 vezes por dia. E do fundo de desemprego, empreguei-me no hospital. E de lá fui para a rua. Porque eu via um bocado de televisão, também lia muitas revistas e aprendi. Depois comprei um livro onde explicava português e francês, que é um dicionário. Correu bem, bom, foi um bocado complicado. Primeira vez que fui à padaria para comprar um pão, eu não queria ir, estava com vergonha. E o meu pai disse, vai que vês, bom. Deu-me o dinheiro contado, era necessário para trazer o pão, e fui, mas com um bocado de complicação, mas fui. Até que eu trabalhei, porque eu também trabalhei lá numa empresa portuguesa, um empresário português, e até que trabalhei com esse empresário português foi complicado, porque nós éramos todos portugueses e falávamos todos a nossa língua. Mas quando comecei, trabalhei poucos anos, trabalhei só aos 4 anos. Vamos fazer os papéis naquela altura. Carta de trabalho e carta de ciências. Saí e nunca mais quis empresas portuguesas. Não sou contra as empresas portuguesas, mas nunca mais quis. Comecei a percurar melhor empresas francesas, italianas, trabalhei muito com italianos também. Aproveitavam-se muito mais. Aproveitavam-se que eu sabia com um franco quanto é que dava os escudos. E muita gente pensa que aquilo que era chegar lá e abanar as bananeiras e elas caírem para o chão, mas não. É preciso sofrer um bocado. Sim, tive bons amigos e tenho boas amizades, graças a Deus tenho boas amizades com franceses. Tenho 3 filhos, nasceram lá, 2 filhas e um filho. Já tenho um filho com 42 anos. Tenho netos, já tenho um neto com 18 anos. Nasceu no dia que eu fiz 50 anos. Só eu é que cá estou, por enquanto. Casei ali naquela igreja está ali. Há 43 anos, fez no dia 14 de agosto. 43 anos, foi em 82. A minha esposa conhecia em França. Não sei se foi uma boa iniciativa, mas eu. Foi há 3 anos que eu vi, tenho que aproveitar um bocado o país. E pronto, se vim para cá. Mas, de vez em quando vou lá. A gente tem sempre aquela coisa, os filhos orientaram-se, estão têm a vida deles, e eu agora estou sozinho com a mulher, com a esposa. Para dizer a verdade, foi complicado os primeiros 2 anos aqui, porque a gente não temos habituados. Quando a gente vem de férias é uma coisa, mas quando temos instalados em Portugal é outra. Há muita coisa que a gente não conhece, não temos amigos, não temos ninguém. Há algumas pessoas da família, mas pronto, a gente também gosta de ter os amigos sem ser da família. Se bem imigrante outra vez no próprio país, é verdade. E está a minha história contada.